Eu descobri a traição da pior forma possível. Oi, tudo bem? Eu nunca pensei que fosse escrever esse tipo de coisa para ninguém, muito menos mandar para um canal. Sempre fui daquelas pessoas que resolvem tudo em silêncio, sabe? Que choram no banheiro, lavam o rosto e seguem o dia como se nada tivesse acontecido. Mas tem coisa que apodrece dentro da gente quando fica guardada tempo demais. E essa história ficou. Já faz alguns anos, mas eu ainda lembro de tudo com uma clareza que me irrita. Tem detalhe que eu queria muito apagar, mas parece que meu cérebro fez questão de deixar bem guardado, como se fosse castigo. Eu vou pedir anonimato, por favor. Pode trocar nome, cidade, profissão, o que for preciso. Não tenho medo de exposição por mim, mas porque hoje existem outras pessoas no meio disso tudo, inclusive uma criança, e ela não tem culpa de nada. Eu vou chamar meu ex-marido de Daniel. Eu conheci o Daniel quando tinha 26 anos. Eu trabalhava numa clínica e ele tinha sido contratado por uma empresa terceirizada que prestava serviço para gente. Não foi amor à primeira vista nem nada disso. Na verdade, no começo, eu nem dei muita atenção. Ele era simpático, conversava com todo mundo, aquele tipo de homem que chega em qualquer lugar e em meia hora já parece íntimo de 10 pessoas. Eu sempre fui mais fechada, mas ele insistiu. Começou com conversa na saída do trabalho, depois mensagem, depois convite para café. E eu fui gostando dele justamente porque ele parecia leve, divertido, presente, carinhoso. Eu vinha de um relacionamento anterior que tinha sido frio, desgastante. Então, encontrar alguém que demonstrava interesse com tanta clareza parecia quase um presente. A gente começou a namorar e tudo foi acontecendo rápido. Em 1 ano já estávamos morando juntos. Em 2, nos casamos. Eu sei que hoje em dia muita gente olha com desconfiança para essas histórias que andam rápido demais. Mas sinceramente na época fazia sentido. Eu amava ele e acreditava que ele também me amava. Nos primeiros anos nossa vida foi boa. Não perfeita porque isso não existe, mas boa. A gente ria junto, fazia planos, viajava quando dava, passava aperto financeiro, sem transformar isso em guerra. Eu achava que tinha escolhido certo. Claro que com o tempo vieram as responsabilidades, a rotina, o peso da vida adulta. Contas, trabalho, cansaço, família se metendo, essas coisas que vão tirando um pouco do brilho de qualquer relação. Mas nunca chegou a um ponto que eu olhasse e pensasse, isso aqui acabou. Muito pelo contrário. Se alguém tivesse me perguntado naquela época se eu desconfiava de traição, eu teria dito que não, com segurança. E isso é o que mais me humilha até hoje, porque eu não só não desconfiava, como defendia ele. Defendia com convicção. As primeiras mudanças foram tão pequenas que eu ignorei. E se eu for honesta, eu acho que essa é uma das partes mais cruéis da traição. Ela geralmente não chega como um trovão. Ela chega como detalhe. Um atraso aqui, uma senha nova ali, um sorriso escondido para o celular, uma paciência menor com você e maior com todo o resto do mundo. Daniel começou a trabalhar mais. Pelo menos era o que ele dizia. Tinha reunião, tinha cliente, tinha viagem curta, tinha só vou resolver uma coisa e já volto. No começo eu achava ótimo até, porque a situação financeira melhorou. Ele começou a ganhar mais e falar de projetos maiores, de expansão, dessas coisas. Eu me sentia orgulhosa. Aí vieram as mudanças no jeito dele comigo. Menos toque, menos conversa, menos interesse. Não era briga. E talvez por isso tenha demorado tanto para cair a ficha. Se ele tivesse agressivo, ausente de vez, grosseiro demais, talvez eu tivesse ligado os pontos antes. Mas não,
ele era suficientemente presente para não parecer suspeito, suficientemente carinhoso para eu me sentir culpada quando desconfiava de qualquer coisa, suficientemente normal para me manter confusa. Eu comecei a reparar que ele sorria para o celular de um jeito que não sorria para mim. Sabe aquele sorriso involuntário do canto de boca? Aquilo foi me corroendo. Uma vez perguntei com quem ele estava falando e ele respondeu rápido demais. Grupo do trabalho. E virou a tela. Eu senti na hora, mas fiz o que muita mulher faz quando ainda quer acreditar. Engoli. Achei que podia ser paranoia minha, que eu estava insegura, que toda relação passa por fase ruim. E também tinha um lado meu que não queria mexer onde podia encontrar algo que eu não ia conseguir desver. Meses foram passando. A vida sexual esfriou. Ele começou a chegar em casa já tomado banho em dias estranhos. Às vezes vinha arrumado demais para algo que, segundo ele, era só reunião com o cliente. Passou a proteger muito o telefone, levava até para tomar banho. Dormia com ele virado para baixo. Mudou senha sem comentar. Tudo isso, isoladamente, pode ser nada. Junto era tudo. Ainda assim, eu hesitei. A primeira pessoa a me fazer encarar a possibilidade da verdade foi minha amiga Paula. Ela veio em casa um dia, me viu falando do Daniel daquele jeito meio murcho, justificando o comportamento estranho, e falou uma frase que me deu até raiva na hora. Você está trabalhando muito para não ver o óbvio. Eu fiquei ofendida. Defendi ele. Disse que ele estava cansado, que a fase era puxada, que nem todo homem que esconde celular está traindo. Ela não insistiu, só disse: tomara que eu esteja errada. Eu queria que ela estivesse. A descoberta começou de forma ridícula. Não teve investigador, não teve flagra cinematográfico, não teve batom na camisa. Foi uma nota fiscal. Ele tinha saído dizendo que ia abastecer o carro e comprar material de escritório. Quando chegou, tirou coisas do bolso e deixou em cima da bancada da cozinha, antes de ir para o banho. No meio dos papéis tinha uma notinha amassada. Eu nem estava procurando nada. Peguei por impulso, mas para jogar fora. E vi o nome de um restaurante caro, num bairro que ele não frequentava a trabalho. O valor era alto. Jantar para 2 pessoas, claramente, com vinho. A data era de 2 dias antes. Naquele dia específico, ele tinha me dito que ficou até tarde resolvendo pepino com o fornecedor. Eu lembro da sensação exata. Não foi explosão, não foi desespero. Foi um silêncio por dentro, como se alguma coisa tivesse se alinhado. Quando ele saiu do banho, eu perguntei o que era aquilo. Ele olhou a nota, demorou 2 segundos a mais do que deveria e respondeu: fui com um cliente, esqueci de pedir reembolso. Eu queria muito ter acreditado, mas alguma coisa no rosto dele tinha mudado. Não era culpa ainda, era cálculo. Foi nesse momento que eu soube. A partir dali eu comecei a prestar atenção de verdade. E quando você começa, parece que a realidade inteira muda de cor. Você percebe coisas que antes estavam na sua cara. O perfume diferente, a pressa em responder certas mensagens, o jeito como ele se arrumava em dias específicos, o fato de algumas reuniões acontecerem sempre nas mesmas noites, a maneira como ele parecia irritado quando eu demonstrava qualquer vontade de estar junto. Comecei a sofrer em silêncio, porque eu não tinha coragem de confrontar sem algo mais concreto, e ao mesmo tempo estava morrendo por dentro. Não dormia direito, meu estômago vivia embrulhado. Eu vivia numa espécie de estado de alerta. Um dia, ele esqueceu o celular em casa. Isso nunca acontecia. Ele saiu com pressa porque o irmão ligou falando de um problema com o carro e o telefone ficou carregando no criado mudo. Eu vi quase na mesma hora.
Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia passar mal. Eu fiquei alguns segundos olhando para o aparelho, parada, como se aquilo fosse uma porta que eu ainda podia escolher não abrir. Porque uma parte de mim sabia, se eu abrisse, nada ia voltar a ser como antes. Mas eu abri. A senha, a data do nosso casamento. Isso quase me fez rir de nervoso. Não lembro direito da ordem das coisas depois disso. Só lembro de ter ido primeiro nas conversas arquivadas, por intuição. E lá estava. Um nome de mulher que eu conhecia. Camila. Na hora eu não entendi nem senti nada. Meu cérebro demorou alguns segundos para associar. Camila era esposa de um amigo dele. Não amiga íntima minha, mas alguém que frequentava a nossa casa. Já tinha feito churrasco com a gente, já sentou no meu sofá, já segurou minha mão quando minha avó morreu e falou: qualquer coisa que você precisar. Eu abri a conversa. E a primeira coisa que vi foi uma foto dela no espelho, de lingerie. Acho que ali foi o momento exato em que alguma coisa em mim morreu. Porque até então existia dúvida, medo, suspeita. Ali não. Ali era fato, cru, vulgar, humilhante. Tinha de tudo, mensagem antiga, muito mais antiga do que eu imaginava. Não era um caso recente, um deslize, uma aventura de meses. Era uma relação paralela de quase 2 anos. 2 anos. Enquanto eu fazia jantar, enquanto a gente passava Natal em família, enquanto eu comprava presente para o filho dela, enquanto eu defendia meu marido para as minhas amigas, ele estava dormindo com uma mulher que sentava à minha mesa. As mensagens eram nojentas porque não eram só sexuais, tinham intimidade, reclamações sobre mim, piadas sobre situações que eu tinha vivido sem saber, combinações de hotel, desculpas inventadas, memes, coração, saudades. Tinha até mensagem dele dizendo que comigo estava tudo frio, que eu era boa pessoa, mas acomodada. Eu li aquilo e senti um ódio tão grande porque minhas mãos começaram a tremer. Eu li aquilo e senti um ódio tão grande que minhas mãos começaram a tremer. Mas o pior estava por vir. No meio das conversas, em uma discussão entre eles, Camila cobrava uma promessa. Dizia que ele não podia continuar enrolando. E ele respondia que precisava de um tempo porque a situação da casa ainda não estava resolvida e porque não podia deixar o patrimônio virar bagunça. Eu reli isso várias vezes. Patrimônio, casa, tempo. Aquele homem não estava só me traindo, ele estava me administrando. Era só um problema logístico. Foi isso que mais me destruiu. Não a traição em si, embora ela já fosse devastadora, mas perceber que, enquanto eu estava ali vivendo uma relação de verdade, ele estava calculando o custo, imagem, divisão, conveniência, e fazendo isso com alguém que me conhecia. Eu tirei foto de tudo, mandei para mim mesma, apaguei rastros como consegui. E sentei na cama sem saber o que fazer. Quando ele voltou, viu minha cara e soube na hora. Essa parte é muito louca, porque eu imaginei tantas vezes como seria um confronto desse. Achava que eu ia gritar, jogar coisa, partir para cima, mas eu não. Eu estava tão ferida que fiquei calma. Calma num nível que assustou até ele. Eu só perguntei: há quanto tempo? Ele tentou negar nos primeiros 10 segundos. Foi automático. Depois viu que não tinha saída. Sentou na cadeira e chorou. Chorou. Tenho nojo de lembrar disso. Porque naquele momento eu ainda tive um reflexo antigo de querer consolar. O hábito é uma desgraça.
Você vê a pessoa em sofrimento e uma parte de você, treinada por anos, quer acolher. Mas aí eu lembrei das mensagens, da lingerie, das piadas, do patrimônio. E aquilo morreu na hora. Ele contou uma versão covarde, como quase todo traidor conta, que não sabia como saiu do controle, que começou sem intenção, que nunca deixou de me amar, que estava confuso, que ia terminar. Eu perguntei se ele teria me contado. Ele baixou a cabeça e ali eu tive a resposta. Não, não teria. Eu descobri porque uma nota fiscal caiu do bolso dele. Só por isso. O resto da noite foi um borrão. Eu lembro de ter pedido que ele saísse. Ele disse que não tinha para onde ir. Eu falei que não me importava. E ele saiu. No dia seguinte, liguei para Camila. Ela atendeu como se estivesse tudo normal. Eu nunca vou esquecer o momento em que eu disse: eu já sei de tudo. Do outro lado ficou silêncio. Depois ela começou a chorar. E de novo, isso me deu mais raiva do que qualquer ofensa. Ela tentou falar que as coisas tinham se confundido, que ela também estava sofrendo, que não planejou se apaixonar. Eu desliguei. Eu não queria ouvir a romantização da minha humilhação. O marido dela também descobriu naquela semana. Foi uma explosão. Casamento desfeito dos dois lados, famílias envolvidas, amigos se dividindo, gente tentando relativizar, gente querendo saber detalhes, gente sugerindo perdão, gente falando que todo homem erra. A quantidade de absurdo que uma mulher ouve depois de ser traída é uma coisa que eu nunca teria entendido de verdade sem passar por isso. Teve quem me dissesse para pensar com calma, porque pelo menos ele voltou para casa todo dia. Como se isso fosse mérito. Teve quem perguntasse se eu não estava fria demais com ele ultimamente. Como se o adultério fosse um problema de atendimento mal prestado. Teve quem chamasse Camila de vagabunda e aliviasse tudo para ele, como se homem casado caísse pelado sem querer dentro de motel. Foi um período horroroso. Eu emagreci, parei de dormir direito, fiquei obcecada em entender detalhes que, no fundo, só serviam para me torturar. Onde eles iam? Quem sabia? Se riam de mim? Se me comparavam? Se transavam na minha cama? Eu me consumi por perguntas que nunca teria resposta suficiente. A separação foi feita, porque quando a máscara cai, você conhece outra pessoa. Daniel, que sempre foi gentil, virou um homem frio, prático, defensivo. Não porque não estivesse sofrendo, acho que estava, mas porque quando percebeu que eu não ia perdoar nem facilitar, ele passou a agir no modo sobrevivência. E é aí que você vê o caráter real. Ele queria encerrar tudo rápido, preservar a imagem, salvar dinheiro e seguir. Eu queria sobreviver. No fim, eu sobrevivi. Não foi bonito nem inspirador, nem rápido. Foi feio. Teve dia de eu sentar no chão da cozinha e chorar até soluçar. Teve dia de eu sentir vergonha de sair na rua, como se a traída fosse eu. Teve dia de eu odiar meu corpo, meu rosto, minha ingenuidade. Teve dia de eu sentir falta dele, o que era pior de tudo, porque junto com a dor vinha a culpa por ainda sentir falta de alguém que me destruiu. Mas passou. Ou melhor, mudou de forma. Hoje eu não sinto mais amor, nem ódio o tempo todo. O que ficou foi uma cicatriz funda e uma compreensão amarga sobre confiança. A parte mais difícil de aceitar não foi perder o casamento. Foi aceitar que durante 2 anos eu vivi uma mentira sem saber. Que minha intuição tentou me avisar e eu silenciei. Que 2 pessoas que olhavam no meu rosto escolheram repetidas vezes me enganar. Traição não é só sexo.
Traição é gerenciamento de versão, é transformar sua realidade em palco e deixar você vivendo numa peça cujo roteiro só os outros conhecem. Hoje eu estou bem, de verdade. Demorou, mas estou. Não voltei a ser a pessoa que eu era antes, e talvez isso seja impossível, mas voltei a rir sem culpa, a dormir em paz, a confiar em mim, e isso já é muito. Às vezes, ainda penso no momento exato em que peguei aquela nota fiscal, como uma vida inteira pode se partir por causa de um papel amassado em cima da bancada. Mas, no fundo, não foi ali que quebrou. Ali eu só vi a rachadura que existia há muito tempo. Eu só queria que deixasse uma coisa muito clara para quem estiver ouvindo. Às vezes, o pior da traição não é perder alguém. É descobrir que você estava sozinha enquanto achava que tinha companhia. E isso demora muito para curar. Pois é, gente, traição ou dor. É uma dor terrível, mas ela preferiu realmente se enganar, né? Porque os detalhes, né? O que ele estava demonstrando para ela, era óbvio que estava acontecendo alguma coisa. Então ela só prolongou o sofrimento dela, porque automaticamente ela sofreu desde o momento que ela começou a desconfiar. Então, ficou muito mais difícil. Mas, enfim, pelo menos hoje ela está bem, conseguiu passar pela pior dor que tem, que é uma traição. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá? E até breve.